Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, segunda-feira, 14 de outubro, começando mais uma semana para você. E o Santos? O Santos tem 95% de chances de subir. Tudo bem que o saudoso senador Roberto Campos costumava dizer que estatística é como biquíni em mulher bonita, mostra tudo menos o mais importante, mas neste caso é fato, o Santos estará na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Por mais que nem sempre eu me fie cegamente nas estatísticas, não há outra alternativa que não seja o acesso do Santos para a temporada de 2025. Aí, o Santos vai subir. E por que que ele vai subir? O Santos vai subir porque investiu mais, o Santos vai subir porque é maior que a maioria absoluta de todos os outros clubes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos vai subir porque é o mais estruturado, mas também vai subir porque tem um treinador resultadista, mesmo que parte da torcida do Santos, principalmente boa parte daquela torcida que vai à Vila Belmiro, tem a mania de vaiar o treinador da equipe santista. Inacreditavelmente, na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com tranquilidade até, eu diria, jamais esteve fora da zona de classificação e virou moda agora no futebol brasileiro, exigir, além do resultado, exigir performance. Isso vale para o Santos na Série B e vale também para a seleção brasileira, neste momento comandada pelo Dorival Júnior. Aí eu fico me perguntando, mas espera um pouquinho, o que é que vocês querem da vida? Vocês têm noção do que é que estão pedindo? Vocês têm noção do risco que querem colocar, não só o Santos, no que diz respeito à Série B, mas a seleção brasileira, no que diz respeito até aqui à sua pífia participação nas eliminatórias da Copa do Mundo? Pararam para pensar exatamente qual é a posição tanto do Santos quanto da seleção nesse momento? Com quem conta o Santos para jogar? Com quem conta a seleção também para jogar estas eliminatórias? Então, nós estamos vivendo nesse momento um modismo que me incomoda profundamente. Repito, para mim, estes modismos, eles são embalados, na sua maioria, com uma verdadeira idiotice. Você tem a ideia de que vou praticar o modismo porque todo mundo está falando, e se todo mundo está falando, deve ser verdade. Primeiro, não é todo mundo que está falando. E segundo, mesmo que em alguns casos muita gente fale com frequência a respeito de um determinado ponto ou de um determinado assunto, nem sempre significa que esta seja uma verdade absoluta. Até porque, como é que a gente vai exigir performance deste Santos? É um Santos que joga lá na frente com o Guilherme, é um Santos que não tem efetivamente um centroavante de grandes e belíssimas características, é um Santos que joga com o Juliano, sendo nesse momento o jogador mais importante da equipe, já que o João Paulo segue lesionado, é um Santos que joga com um zagueiro de 37 anos, como é o caso do Gil, e ainda assim é dos melhores zagueiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse não é o Santos do Dorval, do Mengalvio, do Coutinho, do Pelé e do Pepe. Não. Tá muito, infinitamente, anos-luz distante deste Santos. Então, se você não tem esses jogadores, se você não tem os meninos da Vila, que um dia encantaram o Brasil e o mundo, como era o caso do Neymar, como era o caso do Robinho e do próprio Diego, se você não tem esses jogadores, como é que então você quer imaginar que o Santos tem obrigação de, além de vencer, e obviamente tem obrigação de estar na Série A em 2025, tem obrigação de ter grande e bela performance? Se você fala em relação à seleção brasileira, e é uma seleção que já não tem mais Jairzinho, Tostão, Rivelino, Pelé, uma seleção que não tem sequer Rivaldo, não tem Ronaldo Fenômeno, não tem Ronaldinho Gaúcho, uma seleção que não tem Bebeto nem Romário, é uma seleção de poucos protagonistas, uma seleção de jogadores supervalorizados,
uma seleção de jogadores que ainda não entenderam o tamanho da seleção brasileira, o que é jogar coletivamente por esta seleção brasileira. Como é que você quer que esta seleção, além do resultado, ela também seja performática? São estas questões que me incomodam profundamente, profundamente. Por quê? Porque pintou um modismo agora de que, olha, peraí, o futebol sem performance. Pintou uma ideia de pouca qualidade no que diz respeito a comentários. E eu digo o seguinte, quero deixar muito clara esta minha posição. Respeito os comentários dos meus companheiros e das minhas companheiras, mas eu não sou obrigado a concordar com estes comentários, quer sejam comentaristas homens ou mulheres, que vivem pedindo performance, vivem pedindo, sem ter a menor ideia do que estão falando, verticalidade, rapidez. Quando você... Para que você vai ser rápido correndo mais riscos quando tem o resultado a seu favor? Esta é a minha colocação. Nossa, o Santos está muito lento agora, mas pera um pouquinho, o Santos está vencendo por 2-1. Quem tem que ser rápido é o adversário que está perdendo. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou fazer, tenho que correr o menor risco possível em relação à minha participação, e é essa a minha constatação. Os caras quererem performance, quererem que o Santos, por exemplo, jogue de maneira brilhante, é um direito de cada um. Agora, eu ter que concordar com isso, não. Sincera e honestamente, esse é um momento estranho, principalmente no que diz respeito àquilo que eu tenho observado, principalmente naquilo que tem acontecido muito com a seleção brasileira e tem acontecido muito em particular com o Santos Futebol Clube. Vê se os torcedores do Corinthians, que tem que tentar, de qualquer maneira, fugir do rebaixamento, vão estar preocupados com esta ideia de performance. Está todo mundo querendo saber se o Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira e vai vencer. Se depois vai jogar contra o Cuiabá fora de casa e vai ter capacidade de conquistar o resultado, porque é o mais importante. O Corinthians vive um momento delicadíssimo da sua vida e para chegar a 42 pontos tem que fazer 13 pontos nestas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Qual é a realidade do momento do Corinthians? É ser performático? É ser brilhante? É ter aquele futebol vistoso que um dia foi empacotado e foi glorificado por jogadores como o Roberto Rivelino? Não! Neste momento, o que é mais importante para o Corinthians é o resultado. Então, eu fico sempre com a ideia de que o torcedor do Corinthians, este que vive da fiel torcida, historicamente da fiel torcida, ele tem uma capacidade de entender aquilo que ele precisa fazer. E ele sabe muito bem que sempre vai estar ao lado do seu time enquanto a bola estiver rolando. A partir do momento que a bola para de rolar, aí você pode ter um torcedor corintiano criticando, você pode ter um torcedor da equipe do Corinthians vaiando, você pode ter torcedores, em alguns casos, até passando do ponto, coisa que eu não concordo, mas nunca isso irá acontecer enquanto a bola estiver rolando. Por quê? Porque o torcedor do Corinthians não é chamado de fiel torcedor por acaso. É este um exemplo que eu gostaria, basicamente, que os torcedores do Santos Futebol Clube aprendessem a se utilizar, aprendessem a não só utilizar como exemplo, mas, acima de tudo, seguir como exemplo. Porque se você vai vaiar no meio da partida, você desestabiliza, você não ajuda, você não acrescenta, você só atrapalha. Essa é uma realidade que o técnico Fábio Carille tem seguido e tem sofrido de maneira muito frequente e, na minha opinião, de maneira extremamente injusta.